meus queridos, eu demorei um pouquinho, mas agora eu tô de volta. No último vídeo aqui do canal, eu falei pra vocês sobre a importância de se cambonar durante o processo de desenvolvimento. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de incorporação. Quero compartilhar com vocês a minha experiência com a incorporação, quando eu comecei na Umbanda. E quero também compartilhar com vocês algumas dicas para ajudar vocês no processo de incorporação, principalmente para os médios novos que estão começando agora. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em dois, porque ele vai ficar um pouquinho grande, mas quem tiver interesse no assunto, vem comigo. Eu sou Tati Lopes e esse é o Mix de Axé. Antes de começar, eu já quero pedir, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, dá seu like, ative as notificações para que você possa receber os outros vídeos e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, eu me iniciei na Umbanda, não conhecia absolutamente nada. Foi o primeiro terreiro que eu fui e foi o terreiro onde eu comecei o meu desenvolvimento. Então, lá as giras funcionavam aos sábados para assistência, às quintas-feiras para desenvolvimento. E aí, nas giras de quinta-feira, cada gira tocava-se para uma linha diferente, então às vezes preto velho, caboclo, baiano, exu, e nós médios em desenvolvimento íamos para corrente. Eu não tive, assim, nenhuma orientação inicial de como se daria esse processo de incorporação, como é que era a questão de vibração, irradiação, são várias palavras que a gente escuta, e eu não tinha a menor noção de absolutamente nada, nem de como ia funcionar, o que eu ia sentir, o que eu deveria fazer, como eu deveria me portar, enfim, não tive nenhum tipo de informação. Então, assim, eu ia para a corrente, começava o ponto de determinada entidade e eu ficava ali, esperando acontecer alguma coisa. Obviamente não acontecia nada, minha mente estava vagando, então assim, eu estava preocupada com o que eu ia sentir, eu não conseguia prestar atenção no ponto, eu não tinha um foco e um direcionamento. Então, obviamente, eu tive muita dificuldade, cheguei a pensar, inclusive, que eu não incorporasse e que em algum momento iam me convidar a me retirar do terreiro, porque eu falei, caramba, não tem nada aqui, né? Mas o tempo foi passando e um belo dia, o preto velho, que era o guia da casa, me chamou, pegou na minha mão e falou, minha filha, se concentra no ponto. Escuta o ponto, fecha seus olhos, se concentra somente no ponto. E nesse dia era uma gira de preto velho, e assim eu fiz, me concentrei no ponto e comecei a sentir algumas coisas. Era uma sensação de leveza, tremor, era como se o meu corpo quisesse ir descendo, descendo. Era conflituoso, confuso, eu não entendia nada. Além de eu não estar entendendo exatamente o que estava acontecendo, eu tinha muita insegurança, porque eu não sabia se eu estava direcionando a minha mente para aquilo, se aquilo realmente estava acontecendo, se eu realmente estava sentindo alguma coisa. A primeira entidade que eu incorporei foi um preto velho, foi uma preta velha, vovó Chica. Aos poucos eu comecei a conhecer a vibração dela. Então, quando tocava para preto velho, eu sentia as mesmas coisas e eu comecei a criar uma confiança, porque eu comecei a entender que todas as vezes que tocava para preto velho eu sentia a mesma coisa, então eu não estava sugestionando, realmente eu estava sentindo aquilo e eu fui tendo mais segurança, fui me soltando mais, até que um dia ela veio. No dia que ela incorporou mesmo, foi um pouco confuso também, porque a sensação que eu tinha que eu precisava me abaixar, era uma necessidade muito grande, eu não tinha forças nas pernas para ficar em pé. Só que assim, eu olhava os outros pretos velhos e normalmente eles estavam mais eretos. E ela não, ela ia se abaixando, se abaixando, se abaixando, quase chegar no chão. E isso me deixava um pouco confusa. Mas eu me entreguei e ela veio realmente, ela é bem pequenininha, ela vem bem baixinha mesmo. Daí pra frente começa uma outra questão, que é a comunicação entre a entidade e o médium. Por conta da semiconsciência, isso a gente fica um pouco inseguro, a gente não sabe se é a entidade que quer falar, se é a entidade que quer pedir.
ou se é a nossa cabeça, o que é perfeitamente normal, mas também não tinha sido informada disso. Eu escutava médiums falando que não tinham consciência nenhuma, não se lembravam de nada, e eu achava que comigo tinha alguma coisa errada. Parecia um tabu, sabe? Ninguém queria admitir que era semiconsciente, quando na verdade é perfeitamente normal, inclusive é o ideal de uma incorporação, é o médium estar semiconsciente. Eu vou explicar para vocês por quê logo logo. Então, era um conflito muito grande. Aos poucos eu fui me entregando, confiando. Eu costumo dizer que eu fui doutrinada pela própria espiritualidade, porque eles, eu acho que tiveram muita paciência comigo, foram vendo que eu não tinha conhecimento e eu tinha muita cautela. Eu não queria me precipitar, eu não queria passar na frente deles, eu não queria errar. O mesmo foi acontecendo com as outras entidades. A segunda entidade que eu incorporei foi um caboclo, caboclo de Ogum. Eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu estava na corrente e comecei a sentir a vibração. Era algo muito forte. Vinha aqui no peito. Então, ao contrário do preto velho, que vinha aqui atrás das costas, nas cadeiras, né, que a gente chama, nas pernas, essa vibração de caboclo de Ogum vinha muito aqui no peito, nos ombros. Então, a sensação que eu tinha era que era um homem gigante que estava ali querendo ocupar um espaço muito pequeno. Outro erro, né? Porque algumas pessoas, acho que hoje bem poucas, acreditam ainda que a incorporação se dá através de um espírito que ocupa o corpo de um médium. Na verdade, não é assim que funciona. Mas eu não sabia, inclusive eu era uma dessas pessoas que achava isso. E aquilo foi me dando um pânico, foi me dando um medo, era uma sensação muito forte, uma vibração muito forte. E eu acho que por uma questão de medo mesmo, o meu cérebro apagou. Então eu desmaiei, não vi nada. Quando eu acordei, eu estava caída, as pessoas estavam tentando me levantar. Fiquei com mais medo ainda a partir daí. E assim, tocava para caboclo de Ogum, eu corria. Eu ia pro banheiro, eu ia beber água, eu saía da corrente, eu dava um jeito de não estar ali, porque eu não queria sentir aquilo de novo, eu tinha muito medo. Também não foi me explicado por que eu desmaiei, o que aconteceu, enfim. Mas, novamente, assim como o Preto Velho, aos poucos, eu fui me acostumando com essas energias, com essas vibrações, com essas sensações, até que um dia chegou a incorporação do caboclo de Ogum, depois foi caboclo de Oxóssi, Erê, Baiano, Exu e por último eu incorporei Pombagira. Existe uma diferença muito grande entre as vibrações, mas assim, no início a gente não consegue distinguir muito bem. Aos poucos a gente vai aprendendo a diferenciar uma vibração da outra. A incorporação que eu tive menos dificuldade, a que foi mais fácil que foi num processo bem natural, assim, sem muitos conflitos, foi de criança. Eu me lembro que a gente estava numa festa de criança, era Cosme e Damião, e eu comecei a sentir uma vibração, uma vontade muito grande de pular, de bater palma, e quando eu me dei conta, já estava incorporada e não passei por aquele conflito de, nossa, será que sou eu, será que não é? Não. Foi tudo muito rápido e muito natural, assim, foi bem interessante, diferente das outras incorporações, das outras entidades. E Pombagira. Pombagira também foi uma incorporação muito tranquila, muito, assim, não tive esse conflito, ela chegou mesmo, ela veio, eu me senti segura, era como se eu já conhecesse aquela energia. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como eu lido com os médiums, os meus filhos, que entram na casa desde então, desde que eu me tornei mãe, e eu aprendi com a espiritualidade todo o processo, entendi como funciona, e desde então, dessa forma que eu preparo os meus médiums, vou dar algumas dicas para vocês, para ajudar nesse processo de incorporação, tornar ele menos conflituoso, né? Mais leve, mais compreensível. Então até o próximo vídeo. Axé.